Então, nós temos aqui o restante do texto bíblico que nós vamos comentar hoje. Nós já havíamos comentado alguns áudios, né? Que já estamos já colocando em vídeo lá no nosso canal das Igrejas Evangélicas Livres pela Fé no Brasil, no YouTube, e aqui nós vamos reiniciar este comentário, porque o apóstolo Paulo estava falando agora aos cristãos de Roma, que era uma igreja composta tanto de judeus como também de gentílicos, pessoas das nações, ou seja, pessoas de várias nacionalidades, porque ali em Roma se concentrava não só romanos, né, mas pessoas de todo o império, de todas as partes do império estavam ali em Roma. E muitas daquelas pessoas eram então os estrangeiros ou os gentios, como eram chamados no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, eram chamados os gentios, ou as gentes, as nações. Então, nós temos aí o texto falando sobre o que acontecia internamente na igreja. O apóstolo Paulo, anteriormente, como havíamos dito nos áudios passados, nós vimos que ele sempre estava falando sobre o comportamento das pessoas na igreja, como deveria ser, em relação às pessoas que viviam naquele tempo fora da igreja, que não pertenciam à igreja. Então, o caráter do cristão, o caráter daquele que servia a Cristo, daquele que acreditava em Jesus Cristo, deveria ser totalmente diferente. As características, as formas de agir, os sentimentos prestados socialmente deveriam ser totalmente diferentes. A concepção deveria ser totalmente diferente. A concepção de vida, a concepção de viver, do bem viver com as pessoas, de fazer paz com todos, era algo que deveria ser diferente do que era praticado por uma grande maioria das pessoas naquele tempo, naquele mundo do Império Romano da época. E isto, é claro, como são princípios bem estabelecidos, não são simplesmente regras de podes e não podes, né? Ah, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode cortar cabelo, não pode, você pode fazer a sobrancelha, não pode. Não, não tinha nada disso. Você pode colocar batom, não pode usar colar, não pode usar esse vestido, aquela roupa ou aquele. Não, não era nada dessas coisas secundárias. Isso é tudo secundário. Na verdade, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos sempre se preocuparam em trazer princípios relevantes que iriam realmente trazer uma modificação da vida das pessoas. Então, o comportamento daqueles cristãos deveria ser diferente daquela sociedade que era uma sociedade corrupta, uma sociedade pecadora, uma sociedade sem freios nas línguas, uma sociedade sem precedentes assim na corrupção sexual. Sim, era quase como que uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Assim como nós temos vivido também tempos desta forma na atualidade, não era muito diferente. Olha que mesmo em tempos antigos, num certo regime de patriarcado no Brasil, por exemplo, mesmo assim haviam escândalos muito fortes e havia uma tendência de pessoas, principalmente das classes mais abastadas do nosso país, de transgredirem as leis que eram impostas para os pobres, os mais pobres, é claro, né? E, mas eles mesmos
os tais senhores, que eram os senhores dos engenhos, os senhores dos escravos, os senhores das... os ricos, né, digamos assim, eles faziam coisas terríveis que eram condenáveis e muitas vezes tentavam esconder os seus feitos, mas não conseguiam esconder totalmente, porque sempre alguém sabia, alguém comunicava, alguém via. Não havia como esconder os fatos, alguns fatos não haviam como serem escondidos. Então, as pessoas burlavam as normas sociais existentes nas épocas consideradas patriarcais aqui no Brasil, né, onde os pais tinham quase que total domínio sobre os filhos, né? Houve essa época no Brasil. E é claro que não foi no nosso tempo. Nosso tempo nós já pegamos, quem nasceu aí de 1950, talvez para cá, já pegou uma era totalmente diferente. Porém, anteriormente, talvez as pessoas aí que têm mais de 80, 90 anos, devem ter pegado um pouco dessa prática, né, ou dessas práticas, já em modificações, já estava já se modificando toda a sociedade, né, mas ainda pegaram uma parte do patriarcado. Na época de 70, eu lembro que eu era criança ainda, mas isso tentou ressurgir na sociedade brasileira, porém não conseguiu se solidificar essa ideia do patriarcado, né? Mas mesmo nesse tipo de sociedade muito fechada do patriarcado, onde os pais têm domínio sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o lar, o pai é o chefe, mas as pessoas burlavam as regras sociais e cometiam atrocidades até, né? Principalmente que a lei os protegia, muitas vezes. Então, é dramático isso, mas é uma realidade. E aquela sociedade da época de Jesus e dos apóstolos, principalmente, que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo esta carta para Roma, para os romanos da igreja em Roma, havia então muita crueldade, muita corrupção, muitas coisas ruins, muito pecado,